Bom dia, estamos no dia 99 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 1. A promessa do Espírito Santo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, lhes deu esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será que este tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas em que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. A escolha de Matias. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste mistério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo da cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta sua morada e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Deuteronômio, capítulo 11. As grandes obras de Deus. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, e com os seus cavalos e os seus carros de guerra,
fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Considerem o que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben. Como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Os benefícios da obediência. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que emana leite e mel. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que se semeavam as suas sementes e depois tinham que regar com o pé como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é a terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É a terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras a seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os seus dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações, e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Deuteronômio, capítulo 12. O lugar do culto verdadeiro. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhes deu por herança. Destrua por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa.
Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Azerá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus. Pelo contrário, busque o lugar que o Senhor seu Deus escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhe dará. Mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor seu Deus lhe dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor seu Deus escolherá para ali fazer habitar seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos, as suas servas e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado, não ofereça os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que eu lhes ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come carne de gazela ou de veado. Tão somente não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Nas suas cidades vocês não poderão comer o dízimo do cereal, nem do vinho, nem do azeite, nem dos primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Estas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor seu Deus no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isto se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, aos seus servos e servas, e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo que vocês viverem naquela terra. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é seu desejo, vocês poderão comer carne segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher, para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei, e comerão a carne nas cidades em que estiver morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer dessas carnes como se come carne de gazela ou de veado, e delas tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Somente tomem cuidado de não comer o sangue, porque o sangue é a vida e vocês não devem comer a vida com a carne. Não comam o sangue, este deve ser derramado na terra como se fosse água. Não o comam para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, quando o fizerem o que é reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas que estiverem consagrado daquilo que lhes pertence e as ofertas prometidas vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue do seu sacrifício sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos, depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Contra a idolatria. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar,
para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas forem eliminadas de diante de vocês. Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como essas nações serviram seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus, porque eles adoraram seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu lhes ordeno vocês devem observar. Não acrescentem nem diminuem nada. Jó, capítulo 9. Resposta de Jó. Quem ousa desafiar a Deus? Então Jó respondeu: na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem é uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes sem que saibam, que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se pode enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: o que estás fazendo? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Sou justo e íntegro. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga com uma tempestade, e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimidar? Quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo: ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele irá do desespero dos inocentes. A terra está entregue na mão dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é causador disso, quem seria? Deus não me considerará inocente. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque, pois trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás do lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim, e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, eu não estaria em mim.